Será que essa é minha voz? Ou eu sou uma inteligência artificial e você nem sabia? Hã? Esse é o assunto que mais dá medo nos locutores, dubladores, narradores atualmente. A inteligência artificial. Será que ela vai pegar meu lugar? Vai pegar o seu lugar? Será que a gente vai parar de trabalhar? Não vai mais ganhar dinheiro? A gente vai ter que fazer outra coisa? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, né? Vamos discutir até que ponto ela pode ajudar a gente, até que ponto ela pode prejudicar, até que ponto a gente pode melhorar, porque com a chegada dela hoje, e não é só na locução, mas aqui é um canal de locução, ela veio para fazer muita coisa de várias profissões diferentes. E se a gente não se aperfeiçoar, correr atrás, ficar à frente dela, a gente vai perder espaço e automaticamente a gente vai perder trabalho e vai perder dinheiro. Vamos falar sobre isso. Antes, eu tenho certeza que a gente achava que iria existir um mundo onde qualquer pessoa pudesse criar locuções profissionais com apenas alguns cliques. A gente achava isso, só que hoje é realidade. Um mundo de vozes icônicas, replicadas digitalmente, sem necessidade de um estúdio como esse daqui, sem treinamento, sem nada, simplesmente apertando o botão. Era ficção científica, hoje é realidade. Então isso é o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Nos últimos tempos, a tecnologia da locução, por IA, ela avançou de uma forma tão impressionante, oferecendo soluções acessíveis e incrivelmente realistas para quem está procurando e não quer contratar um locutor. Mas, como toda revolução, essa mudança traz desafios, conflitos, futuro incerto para a gente. Será que as nossas vozes estão ameaçadas? Ou a inteligência artificial pode se tornar uma aliada nossa? É isso que eu quero que a gente reflita. Vamos falar mais, mas o papo é esse. Se você não está inscrito, não deixou seu like, seu comentário, esse é o momento para você fazer tudo isso agora. Então, com a crescente popularidade da locução por IA, muitas empresas e várias estão aderindo a essa nova tendência. Eu já perdi trabalho. Grandes plataformas, que você deve conhecer alguma, oferecem os serviços de voz gerados por IA, que podem ser ajustados para sua natural, transmitir emoção, mais ou menos, e se adaptar a diferentes contextos. O que isso significa? Que agências de marketing, produtores de conteúdo, teoricamente não precisam mais da gente, eles podem criar as suas narrações, sem precisar pagar para nós locutores. Vai lá no site, cria, certo? O custo é mais baixo, é rápido na produção, e isso vai facilitar, infelizmente, muita gente. Por outro lado, nós, locutores profissionais, estamos cada vez mais preocupados, verdade ou não? Muitos de nós estão vendo várias oportunidades de trabalho diminuírem, e eu vivo isso, você também. Enquanto outras empresas que podem ter feito já algum trabalho com você, já não fazem mais, porque elas preferem usar a IA hoje. E a questão que surge é, será que a voz humana pode ser completamente substituída? Acho que é o ponto principal. Eu acho que não. E se isso acontecer, o que será do mercado de locução? Outro ponto que eu acho legal a gente falar são os limites da IA. Apesar de todo o avanço que elas têm, muitas vozes artificiais ainda carecem de autenticidade, expressividade, emoção e, além disso, a possibilidade de deepfakes de voz levanta questões éticas sérias no nosso mercado com a utilização de vozes de pessoas. Eu conheço gente que está passando por isso. A IA simplesmente está utilizando a voz de um outro locutor que você já escutou por aí várias vezes e não pediu a menor autorização, nada. E hoje ele está aí em todas as plataformas. Sem falar que pode, como se você estivesse dizendo coisas que você nunca disse e prejudicar você de alguma maneira. Isso é o pior. E você acha que é difícil isso? Não. Basta você ter um trabalho ou a sua voz está disponível na internet que a pessoa pega um trecho, uma fala sua e consegue criar o mais próximo possível sendo a sua voz. E aí coloca qualquer coisa para você dizer. Só que aí vem todo aquele problema de você ir atrás. Quem está fazendo isso? Descobrir. Trabalho judicial, dor de cabeça. Porém, no meio dessa discussão toda que a gente está falando aqui, um evento pode marcar uma reviravolta surpreendente para a gente. Algumas empresas de tecnologia começam a trabalhar em soluções que unem nós, profissionais da voz, com a IA, o melhor dos dois mundos. Essas plataformas, elas não apenas replicam a nossa voz, que é o que eu te falei, mas elas permitem que locutores gravem as suas próprias amostras
e treinem algoritmos para gerar versões digitais. Isso já acontece. Tem locutores que vendem a voz e está tudo certo. Está tudo certo sobre isso. Isso aí abre uma nova possibilidade. Os locutores podem licenciar as suas vozes e ganhar dinheiro, mesmo sem precisar gravar cada projeto individualmente. Essa questão de custo, de ganho, ainda não é muito bem definida, mas isso já está acontecendo. Plataformas que chegam nos locutores, perguntam se eles não querem deixar uma amostra, vender a sua voz, e através disso, tudo que você grava lá, eles criam uma infinidade de coisas. Não tem nada de errado disso. Eu não tenho ideia de valores, quanto que uma plataforma paga para um locutor para fazer isso. Eu não tenho ideia. Mas está tudo certo quem faz isso. Se isso estiver regulamentado, direitinho, toda vez que a sua voz aparecer, você ganhar de alguma maneira, está tudo certo. O problema é que hoje isso não acontece. A sua voz pode ser utilizada a qualquer momento e você nem sabe. Se você não tiver algum conhecido que saiba que é a sua voz, ouvir, falar, meu, eu acho que eu ouvi sua voz ali num comercial, numa propaganda na internet, senão você nunca vai saber que a sua voz está sendo usada por aí e você não está ganhando nada com isso. Ao mesmo tempo, nada é tão ruim. Clientes e consumidores percebem algo importante, que esse é o ponto principal. Por mais avançada que a IA seja, ela ainda não pode nos substituir completamente. Por quê? Falta autenticidade, falta aquele toque humano, aquela emoção que a IA ainda não consegue. Então, marcas que valorizam essa conexão emocional com o público continuam preferindo nós, locutores, porque a IA nunca vai dar isso daí. Em nenhum projeto que tenha emoção, carisma, que você tenha mudanças no roteiro, a IA não vai. Então, este reconhecimento gera uma nova perspectiva para o mercado de locução, mostrando que, em vez de nós sermos adversários, humanos e inteligência artificial, as duas formas podem coexistir de forma produtiva, desde que para nós haja um benefício de não ficar usando de repente a nossa voz sem a gente saber. Eu sei que as plataformas de IA que têm a voz, os trabalhos menores, aquele cliente que não tem tanta grana, ele vai preferir fazer na plataforma, porque muitas vezes aquele trabalho que ele quer não vai para um grande público, não vai. A pessoa que vai escutar muitas vezes não vai nem saber que aquilo é uma voz de IA. Então, para ele está tudo bem. Ele economizar com a gente porque ele não tem. Porém, quem tem essa noção, quem quer passar esse sentimento, essa emoção em grandes trabalhos, para o grande público, a gente não tem para ninguém. A voz humana não tem para ninguém. Pode ser que a IA chegue nesse nível. Eu acho que pode ser. Não sei quando vai chegar. Pode ser, porque está indo muito rápido. Mas ainda não. Então é nesse ponto que a gente tem que se atentar. E é por isso que você, locutor, locutora, profissional da voz, tem que estar sempre atento, enfim, capacitado cada vez mais, porque se você ficar parado nisso, você vai perder a sua vez. As coisas vão passar e você não vai conseguir os trabalhos. Por quê? Porque a IA vai avançar e você parou. Dito isso, para o nosso dilema, a IA, ela não é a nossa extinção. Chupa, IA. Você não vai acabar com os locutores, mas a gente vai ter que se adaptar. Nós, profissionais da voz, a gente vai ter que aproveitar essa tecnologia a nosso favor. A gente vai ter que crescer, evoluir, porque senão a gente vai perder trabalho. Então a gente tem que ficar atento nisso, porque ela vai avançar e você também vai ter que avançar. Você vai ter que entender novos caminhos que você ainda não fazia, olhar novos mercados, deixar a sua locução cada vez melhor, porque é isso que diferencia a gente, é a emoção, entendeu? É aquela verdade na voz que a IA não consegue. Ela é poderosa, mas ela depende da criatividade e do talento de um humano como a gente, para ela se tornar verdadeiramente eficaz. Então, no fim das contas, a verdadeira diferença está na capacidade de se emocionar, contar histórias e criar conexões autênticas, que só a gente sabe fazer. A voz humana, ela não está desaparecendo, ela está evoluindo. Presta atenção nisso. Me fala, o que é que você acha dessa nova era que nós, profissionais da voz, estamos vivendo na locução? Me conta aqui se você já teve algum problema com IA na sua voz, se você utiliza IA para alguma coisa na sua vida. Deixa aqui para a gente conversar sobre isso e, claro, se inscreva aqui no canal.